Fala galera, beleza? Mais um vídeo e agora nós vamos para essa aula que provavelmente você estava esperando, que é finalmente a aula de criação da página, né? Antes de mais nada, essa aula provavelmente vai ser bem longa, então eu não sei se eu vou dividir isso em pedaços, ainda vou pensar como é que eu faço isso com relação à divisão do conteúdo, mas eu espero que seja algo, claro, que vai ser um pouco mais longo, mas não seja algo extremamente longo, que passe as informações básicas que você precisa para poder já sair criando as suas páginas, tá? Ao mesmo tempo que a gente for criando as páginas, nós vamos literalmente lidar com a plataforma ao mesmo tempo. Eu vou te passando as dicas de como usar o Breezy, como utilizar os Breezy para a criação da sua página. Então a gente vai criar a página e aprender a mexer no construtor ao mesmo tempo, tá? Esse construtor ele está no WordPress e você provavelmente já tem sua conta WordPress pronta, já está tudo certo. Agora é ir para o abraço, vamos para a criação da página. Nós já falamos sobre layouts, templates, bancos de imagens, textos, e agora a gente vai juntar tudo isso num lugar só e vamos conceber a nossa página. Rodrigo, como é que eu crio a minha página do nada? Do nada, literalmente do nada. Cada página possui uma identidade, cada página possui um objetivo final, tá? E eu vou te dar aqui algumas ideias, algumas sugestões de como criar a sua página durante o processo que nós vamos estar fazendo o projeto, tá? No final desse curso, você vai receber alguns links, alguns PDFs, informações importantes para que você tenha com você alguns layouts, algumas ideias de templates, para que você possa trabalhar e não começar simplesmente do zero, como a gente vai fazer aqui. Para adiantar o seu trabalho, facilitar o seu trabalho, facilitar a sua vida como profissional. Mas eu recomendo que você sempre crie projetos também do zero, porque quando você cria um projeto do zero, você força você mesmo a ser um profissional criativo, um cara que cria coisas literalmente que nunca existiram antes, mas que possui conceitos que já existem no mercado e que dão certo, certo? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Por onde a gente começa? Tá? Já temos as imagens, já temos o texto, já temos praticamente tudo. Então vamos começar a colocar a mão na massa. Aqui na sua plataforma Convex, você vai ver esse mesmo cenário que eu estou vendo aqui, e você vai clicar em páginas e adicionar nova página. Quando você clicar em adicionar nova página, você vai cair diretamente no construtor Breezy, tá? Esse construtor, ele vai abrir exatamente assim para você. Ele vai ter uma caixa no meio, uma lateral esquerda com ferramentas, ferramentas na parte inferior direita e futuramente ferramentas aqui do seu lado direito, tá? Rodrigo, como o Breezy funciona? O Breezy, ele é um construtor que primariamente tem um objetivo: facilitar o seu processo de produção, tá? Ele não quer que você enrole na produção, ele quer que você seja uma pessoa ágil, que você construa páginas de qualidade, que você tenha condições de produzir rápido e com profissionalismo. Então esse é o principal objetivo do Breezy. Com isso, ele já te adiantou muita coisa, ele já te dá muitas coisas práticas para você criar sua página. E o objetivo principal é facilitar esse processo, agilizar o processo, tá? Como nós estamos falando de uma página de evento, tá? Nós vamos criar uma página de evento para vender os ingressos, para vender os tickets do evento. Então nós precisamos juntar o texto que nós temos com as imagens que nós temos em um modelo de navegação, um modelo de página, tá? Então nós vamos criar do zero, mas com a ajuda de um modelo que já existe, tá? Então vamos por partes. Primeira coisa que você vai fazer. Qual que é a primeira coisa que nós temos numa página logo de cara, logo no topo dela? É a chamada principal e muitas vezes uma imagem principal. Uma imagem que, vamos dizer assim, convence a pessoa visualmente de que o texto e a imagem juntos fazem parte de uma boa oportunidade, uma oportunidade interessante para mim. Então nós vamos fazer esse momento agora, nós vamos criar o topo da nossa página, o topo com super banner e a chamada principal, tá? Para isso nós vamos utilizar aqui o nosso botão azul mais. Esse é um botão que vai acompanhar com você durante toda a sua trajetória, esse é um botão que você vai se acostumar a ver sempre, que significa que você vai adicionar alguma coisa, tá? Aqui você tem iniciar a construção da sua página, pressione o botão acima para adicionar os blocos. O que são blocos? São modelos prontos para que você utilize na criação da sua página.
Então eu vou clicar aqui no botão mais e logo em seguida você vai visualizar que nós temos várias opções de blocos aqui. E do lado esquerdo você tem aqui o Hero. Começa a se acostumar com o termo Hero ou Super Banner, tá? Esse termo representa aquele banner no topo. Você tem os features, ou seja, os detalhes ou os destaques da sua página. Você tem contato, galeria, o CTA, que é o Call to Action, que é a chamada para ação. CTA, toda vez que eu falar CTA, é um botão, um texto que vai chamar a pessoa para uma ação. Textos, você tem área do time, ou as pessoas que pertencem a essa empresa. Preços, testemunhos. Você tem o header, que no caso é a parte de cima de navegação, onde tem o logo, o menu, as redes sociais. E você também o rodapé, que é o footer. O rodapé com os dados de localização, alguns resumos de textos e também as navegações em geral. Tá? Muito legal. Nós temos dois estilos no Breeze. Nós temos o Kit 2, que é esse kit que você está vendo. E também nós temos o Kit 1, que é um kit completamente diferente, com outro estilo, com uma outra linguagem visual, uma pegada diferente, tá? Fica de acordo com o seu gosto você trabalhar com um ou com o 2, tá? Eu gosto de trabalhar com o Kit 2. E também você tem a opção de trabalhar no modo claro, no light. E você também pode trabalhar no modo escuro, que é o dark. Ok? Olha só que o Breeze já facilita isso para você, ele já deixa a coisa mais prática para você utilizar, caso você queira alterar alguns fundamentos do seu design, ok? Por agora vamos utilizar a versão light, versão clara, para começar a construir o nosso topo, o topo da nossa página. Muito bem, vamos lá. Vamos criar nosso topo da página. No nosso topo da página, nós vamos destacar algumas informações. Nós temos aqui uma imagem, ok? E vamos colocar uma imagem e uma chamada. Eu gostaria de utilizar essa imagem aqui. Esse banner aqui, ele representa que ele tem uma imagem, e ele tem uma chamada, um texto e um botão. Daí é suficiente para a gente começar e dar o primeiro passo, ok? Clico nessa caixa. E o Breeze me traz esse elemento. Ele me coloca esse elemento dentro da minha página. Pronto, está pronto. Está aqui o elemento e o bloco que eu selecionei. Qual é o meu papel agora? O meu papel é trazer as informações que nós temos de texto e as informações que nós temos de imagem, certo? Então vamos lá. Vamos colocar a nossa imagem primeiro. Vamos trocar essa imagem dessa cadeira que não tem absolutamente nada a ver com vinho, nem com o evento de vinho. Vamos colocar aqui e vamos clicar e adicionar uma nova imagem. Toda vez que você clica num elemento no Breeze, toda vez que você interage com um elemento, você tem um menu do elemento. Você não tem um menu global do elemento que está espalhado em todos os cantos da sua tela. Não, você vai ter o seu elemento, o elemento primário e o menu que pertence àquele elemento. Essa é a forma mais fácil de você lidar com a sua página. Porque se você toda vez você tivesse que clicar no elemento, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, vai para baixo, você demoraria muito mais tempo interagindo e editando o elemento. Mas no Breeze isso não acontece. Basta você clicar no elemento e o menu do elemento vai aparecer abaixo ou do lado ou acima, ok? No nosso menu de imagens, nós temos a imagem, nós temos a cor da imagem, as cores que nós queremos interagir com a imagem, nós podemos colocar um link, nós podemos ajustar o alinhamento, esquerda, centro ou na direita, nós temos as configurações mais aprofundadas, mais detalhadas da imagem, nós podemos duplicar esse elemento, copiar e duplicar, nós podemos jogar esse elemento na lixeira, tá? Vamos então trocar o elemento. Como nós trocamos o elemento? Clica no ícone da imagem e assim que você clicar, você vai ver que a sua imagem, essa imagem aqui, vai aparecer na versão miniatura aqui no canto. E aí você vai poder tirar a imagem clicando no X branco, nesse círculo branco com um X no meio. Quando você clicou, a imagem desapareceu. E automaticamente você vai ver esse ícone aqui, porque é um ícone que representa que ali cabe uma imagem, tá? Bom, qual a imagem que nós vamos trazer? Lembra do nosso banco de imagens na aula anterior? Então vamos lá. Para você trazer a sua imagem, tem uma seta com uma nuvem aqui na parte do menu inferior e você vai clicar nesse botão aqui. Clicou, você vai abrir a sua biblioteca de mídia,
E aqui eu vou clicar em enviar arquivos. Novamente, aqui eu vou clicar em selecionar arquivos. E agora eu vou entrar no meu banco de imagens. Olha que legal, que interessante. Nós reduzimos o tamanho das nossas imagens e agora nós temos um banco de imagens com imagens reduzidas, mais leves, tá? Isso é excelente para carregar a sua página mais rápido. Qual imagem nós podemos utilizar que represente um evento de degustação? Eu acredito que essa imagem dessa garota aqui, dessa menina, vai ser interessante porque ela está olhando para o vinho, ela está olhando para a taça de vinho, está sentindo o sabor, o aroma do vinho, né? Então vamos representar essa imagem agora com a imagem dessa mulher. Ela está utilizando aqui a taça de vinho como elemento principal. Dei 2 cliques na imagem, a imagem vai ser carregada. Então nós fizemos aqui o carregamento da foto, a foto da menina está aqui degustando o vinho, né? Nós vamos clicar na foto e selecionar, clicar aqui no botão azul, selecionar. Automaticamente a foto ela entra na mesma área, no mesmo local em que estava a foto anterior. E uma das vantagens aqui do Breezy é que você pode modificar a posição em que a imagem se encontra dentro do objeto, ou seja, dentro desse quadrado. Com esse botão azul, com esse pino azul, você pode mover o pino para a direita ou para a esquerda, de acordo com o seu design. Então eu vou deixar essa imagem centralizada aqui para que ela sirva como o nosso exemplo. O que mais que nós podemos fazer aqui? Além de editar a imagem, nós podemos fazer com que ela tenha um destaque maior, dando um zoom na imagem. Olha, um zoom in ou um zoom out. Você pode fazer um zoom aproximado ou afastar um pouco. Você também pode selecionar para que essa imagem ela abra numa pop-up, caso alguém clique, mas não vai ser o caso. E nós vamos utilizar também os filtros. Você tem filtros instalados, então se você acha que a imagem não está tendo toda aquela força que você gostaria que ela tenha nas cores, no contraste, vale a pena dar um tapa nela. Então você pode clicar aqui, por exemplo, e dar um pouquinho mais de força nas cores. Olha, vou até o limite ou vou tirar 100%, como ela fica preto e branco literalmente, ou super colorida com a cor bem forte. Vou dar uma força nessa cor. Aqui no brilho, a gente pode dar um brilho, ele pode ir até o limite como uma imagem simplesmente mais opaca, mais escura, de acordo com o seu gosto, com o seu design. E aqui você tem o contraste na imagem, super contraste e zero de contraste. Vamos utilizar um pouquinho mais de contraste aqui. E aqui em cima você tem o Hue Saturation, ou seja, você pode mexer nas 3 cores automaticamente. E aí você pode colocar um efeito específico, caso você queira utilizar de uma outra forma. Vai de acordo com o seu design, ok? Por enquanto, nós vamos deixar 0. Então, nesse menu de imagem, você tem todas essas opções aqui disponíveis para você. Muito bem. Avançando então para o nosso próximo passo, vamos retornar aqui na área do nosso texto. E aqui no nosso texto nós temos algumas informações importantes. Encontro de vinhos, Pizzaria 1900, ok? Então esse seria o nosso título principal, que é o título do evento. Então vamos colocar esse título aqui nesse texto. Como a gente faz isso? Você clica no ícone do texto e você vai abrir uma interação com o texto. Perceba que eu posso selecionar o texto, eu posso deletar, eu posso apagar, inserir mais textos de acordo com o meu gosto. Tá? Então, aqui é como se fosse no Word, mais ou menos, tá, gente? Selecionou o texto todo, eu vou dar um Ctrl V. Ops, aconteceu um problema. Que problema é esse? Quando você copia textos de outras origens, por exemplo, Word, um site na internet, uma página na internet, você precisa limpar esse texto antes de transferi-lo para o site. Qual a melhor forma de fazer isso? Abre um bloco de notas e no bloco de notas você copia o texto que você copiou do Word. Então eu vou vir aqui no meu Word, vou copiar o título do meu site, da minha página, vou minimizar, vou aqui no bloco de notas,
colo no bloco de notas e agora eu transporto ele 100% limpo, sem nenhum tipo de efeito ou algum problema vindo da origem, de onde eu copiei o elemento, ok? Então aqui eu já tenho Encontro de Vinhos Pizzeria 1900, que é o título do nosso evento. Aqui em cima nós podemos inserir algum texto que está aqui no nosso Word. Nós vamos colocar aqui edição dezembro. Que tal? Vamos copiar o texto, novamente vamos transferir aqui para o nosso bloco de notas, copiar novamente do bloco de notas e transferir aqui. Edição dezembro, tá? No caso, essa edição de dezembro veio minúsculo, o que nós podemos fazer é redigitar edição dezembro 2020, Encontro de Vinhos Pizzeria 1900, ok? E aqui embaixo nós vamos colocar o texto adicional. Nós vamos colocar aqui o horário. Vou colar aqui no meu bloco de notas. E vamos colocar o endereço. Então eu vou copiar aqui o endereço completo. (1900) Pizzaria. Vou dar uma quebra aqui no Morumbi. Vou colocar o bairro aqui em cima. E na sequência, na linha de baixo, Rua Doutor Fonseca Brasil, Morumbi São Paulo SP. Esse São Paulo SP a gente pode quebrar e jogar para baixo e colocar o CEP aqui embaixo. Vamos tirar o Brasil. Acho que eu não acredito que seja necessário. E o CEP também, acho que tá um pouco demais, né? Vou deixar aqui só São Paulo SP. Muito legal. Então, galera, o que nós fizemos aqui? Nós tiramos a foto anterior, colocamos a foto da pessoa bebendo vinho e nós temos aqui as nossas informações primárias, tá? Rodrigo, esse texto está pequeno? Está um pouco pequeno para uma chamada, então vamos subir um pouco, ele está tamanho 16. Nós vamos clicar no texto, selecionarmos o texto, nós vamos vir aqui na ferramenta do menu de texto, clicamos na letra T, que representa o texto, e aqui nós temos duas opções, a opção dos detalhes de configuração do texto à direita e o tipo de fonte que nós vamos utilizar à esquerda. Tá? Aqui você tem uma variedade de fontes que você pode utilizar ou você simplesmente pode adicionar a sua própria fonte da sua preferência. Nesse caso, nós vamos utilizar o tamanho 20. Muito bom. Clicando fora do elemento, a gente já pode ter uma ideia de como está ficando. Vamos diminuir um pouco esse espaço, né? Vou fazer uma quebra aqui nesse espaço entre o horário e o local. E nós vamos colocar aqui o horário em negrito, bold. Nós vamos colocar o local em bold. E também São Paulo SP em bold. Então a nossa página já começa a ter uma certa identidade, certo? Muito legal. Feito isso, nós vamos atualizar a nossa página, que significa que nós estamos salvando a página, aqui na parte inferior, no botão atualizar. Atualizamos a página, ela está salva, e agora nós vamos entender um dos princípios básicos de toda a página. Agora que nós já temos a nossa parte superior já pronta, nós vamos entender os elementos primários, que são as cores, e você cria um tema de cores e fontes para a sua página antes de você prosseguir para o restante da página. Quando você vem aqui no Breezy, na sua lateral esquerda, você tem um pincel. Olha que legal. Nesse pincel, você vai clicar e vai definir o estilo da sua página. Tá? Atualmente, Breezy te oferece estilos pré-montados. Nós estamos utilizando o estilo Overpass. Caso você queira trocar, você pode trocar para o estilo Magazine. Perceba que ao lado houve uma mudança de fonte, uma mudança de estilo. Você pode trocar para o formato Graceful. Você também pode trocar para o formato Ashen. Você pode trocar para o formato Obsidian. Você também pode trocar para o Droid, Exquisite, Chubby e também
os outros últimos Samurai e Converx Brasil Default, que esse nós criamos também para que você tenha à disposição. Quando você altera o estilo da página, você também altera as cores que essa página vem. Porém, você está percebendo que nós temos os tipos de fontes, ou seja, para cada momento, parágrafo, subtítulo, acima do título, os cabeçalhos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e para os botões. Se você não quiser continuar utilizando essas cores e já tiver as suas próprias cores, você pode utilizar cores que você queira. Então, se verde não é a cor que você deseja utilizar, se roxo não é a cor que você quer utilizar, você pode alterar clicando na cor e selecionando a cor que você quiser. No entanto, é importante salientar o seguinte: a criação do estilo da sua página vai interferir na página toda. Então, se por exemplo você selecionar que esse texto preto é um texto que você não quer mais que seja preto, que seja de outra cor, basta você clicar no pincel e substituir o preto por vermelho. O que vai acontecer é que o seu texto, no caso que era preto, vai ser trocado para vermelho caso ele tenha seguido a cor anterior ao preto. Então, no nosso caso, apenas o botão tinha o preto cadastrado, registrado, não o texto. Então, aqui, se eu selecionar, por exemplo, nas minhas cores e colocar vermelho, ele vai passar a utilizar o vermelho do estilo que eu defini. Então, a cor que eu defino aqui nesses quadrados, elas serão inseridas no site inteiro. Se eu trocar, por exemplo, a cor do vermelho para o azul, perceba que troca tanto no texto quanto no botão, porque ambos são filhos desta cor azul. Se eu trocar para uma outra cor verde, eles também vão sofrer a mesma modificação. Então, os estilos da sua página são estilos que pertencem e serão aplicados no site inteiro. Porém, você precisa determinar que o elemento, ou seja, o texto nesse caso, tenha e pertença a essas cores. Tá? Quando você clica nas cores e você vai alterar uma cor, nesse caso eu vou alterar a cor do texto, eu clico nessa caixa de cor e eu já percebo aqui abaixo todas as cores que foram pré-determinadas anteriormente. Se você reparar, essas cores aqui são as mesmas que essas cores daqui. Então você não precisa ficar voltando aqui o tempo todo. Você pode simplesmente selecionar o texto, clicar na cor e você vai ter um atalho para as cores que você previamente selecionou. No entanto, o verde não é uma cor referente ao vinho, ou pelo menos a um evento de vinho. Então nós vamos criar agora um estilo de cores que remete ao vinho, ao tema do vinho. Poxa, Rodrigo, mas eu vou precisar ir em todas as cores e ficar testando cores em todos os elementos? Claro que não. Existe uma forma muito mais prática de você fazer isso. Claro que você sempre vai precisar em todas as páginas de duas cores. Do branco, que é 100% branco, e do preto, que é 100% preto. Essas são as duas cores que você sempre vai precisar. Eu recomendo que você tenha mais uma cor, que seria um cinza no meio do caminho, como se fosse mais ou menos aqui. Nem tão branco e nem tão preto, algo mais ou menos nesse nível. Então você tem um cinza, um preto e o branco. Todas as três que geralmente a gente utiliza numa página. No entanto, você tem 1, 2, 3, 4, 5 cores que você pode utilizar e customizar da forma como você quer. E é aí que entra uma outra dica super importante. Visitando o site de cores da Adobe, Colors ou Adobe Color, você vai visualizar um site incrível que vai te ajudar muito nesse processo. Clicando aqui em Adobe Color, você vai visualizar algo muito legal. Aqui você cria cores da forma como você desejar e você também utiliza cores que foram previamente construídas. Nesse caso, nós vamos utilizar uma cor que remeta ao ambiente de vinhos, ok? Nós vamos clicar aqui em Explore e aqui nós vamos digitar na busca a palavra vinho, no caso em inglês, wine. Feito isso, você vai clicar Enter. E você vai receber várias sugestões de cores para vinhos.
E aí você vai escolher aquela que você acha que fica melhor para a sua página e para o seu cliente. No caso, eu acho que essa página pode ter cores muito bacanas se seguirmos essa linha ou essa linha aqui. Então, eu vou escolher essa linha como sendo a linha primária de cores para o nosso site. Apesar que essa linha aqui ela tem duas cores claras e as outras três muito escuras. Talvez a gente possa utilizar essa cor aqui, ou essa sequência, ou esse segmento, ou esse segmento aqui também, que está muito legal. Existe esse segmento, que é um segmento muito legal também, e tantos outros. Se você ficar indo para baixo, arrastando para baixo na tela, você vai ver muitos e muitos e muitos cenários diferentes. Mas escolha rápido antes que você fique perdido. Então eu vou escolher esse daqui. Esse vai ser a minha sequência final. Ok, muito legal. Qual é o próximo passo? Dentro da minha página com as cores que eu já selecionei, eu vou clicar no código da cor. Lembre-se, cada cor tem um código. Se você clicar no código em cima, passar o mouse por cima de cada cor, você vai ver que existe a opção de copiar, copy. Copie a cor, volte no Breeze na sua página, selecione a cor primeira e cole na parte inferior do código, selecionando o texto e apertando Ctrl V. Volte para a página das cores. Stop. Volte para a página das cores. Copie a cor, clicando na cor. Volte novamente para a sua lista e substitua o verde pela segunda cor. Copiando, na verdade colando e substituindo o código do verde. Retorne para a página de cores da Adobe e copie novamente. Volte para a sua página e substitua o segundo verde. Por fim, as últimas duas cores, repetindo o mesmo procedimento. Copiar, colar, copiar e colar. Muito bem. Então, nós temos aqui as cores principais, que são as 5 cores primárias que nós vamos utilizar, que representem o nosso projeto, a nossa página, e nós temos as 3 cores obrigatórias: branco, preto e cinza. Com isso, nós já temos aqui a nossa primeira parte. Mas você deve ter notado que existe um verde aqui. Esse verde, ele pertence a um fundo, a uma imagem. E imagens não podem ser alteradas com tanta facilidade no código. Então você vai precisar substituir. Mas nós vamos testar antes alguns efeitos. Lembra dos efeitos da imagem? Vamos clicar aqui, clicar na foto e nos filtros. E vamos tentar interagir com essas cores aqui. E vamos ver se a gente consegue utilizar alguma cor que possa aparecer e que possa ser utilizada de forma bacana. Infelizmente, nenhuma das cores que estão aqui vão poder atender a gente. Nós não conseguimos fazer uma alteração simplesmente trocando nos filtros. Então, essa imagem vai precisar ser alterada, o que dá pra gente a oportunidade de criarmos uma imagem no Photoshop, ok? Lá no Photoshop, nós vamos criar essa imagem, mas antes, nós vamos retirar essa imagem aqui do fundo. Clicando aqui no botão da imagem, daquele quadrado cortado, você vem aqui e aperta o X. Apertando o X, você não tem mais nenhuma imagem no fundo. Salva a imagem, salva a página, atualizando na parte inferior. Então, esse seria o nosso topo. Nós ainda não definimos qual vai ser o fundo, mas as informações estão aqui. Muito legal. Faltam 2 elementos importantes que foram solicitados pelo nosso cliente. Na parte inicial, nós verificamos que o cliente gostaria que, independente da venda dos ingressos, ele gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade de se registrarem na página. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos aqui um botão que já está disponível. Nós vamos clicar nesse botão e selecionar o texto. Selecionando o texto desse botão, nós vamos alterá-lo para garanta seu
ingresso. E acima desse botão, nós vamos inserir um formulário que vai constituir em um campo de e-mail e um botão cadastre-se. Esse botão está num local muito especial aqui no Breezy, que é o botão de elementos. Aqui no canto esquerdo, você vai notar que existe um botão mais. Clicando nesse botão mais, você vai ver todos os elementos disponíveis para você inserir na sua página. Aqui, por exemplo, nós temos a opção formulários. Quando você clicar nesse elemento, você vai clicar, arrastá-lo até a parte inferior. Perceba que antes de eu soltar o elemento, antes de eu soltá-lo dentro da página, eu consigo ver algumas linhas cinzas. Cada uma dessas linhas cinzas representa um local onde eu posso soltar o elemento, onde eu posso inserir o elemento. Nesse caso, eu desejo inserir o elemento acima do botão. Novamente, eu vou repetir o procedimento para você ver. Clica no botão mais, selecione a opção formulário, segura, arraste e não solte até o local desejado. Clicando aqui na linha, você vai perceber uma linha inferior acima do botão. E é aqui onde você vai soltar o seu elemento. Soltando o seu elemento, você percebeu que ele adicionou campos que necessariamente nós não vamos utilizar. Nesse caso, nós só precisamos do e-mail e do botão. Não precisamos da opção Select e nem não precisamos da opção de parágrafos. Basta você clicar no elemento e na lixeira. Clique no elemento e novamente clique na lixeira. Agora, finalmente, nós temos o nosso campo de e-mail e o nosso botão de cadastro. Caso você não queira que o botão fique abaixo do campo, você pode selecionar e diminuir o tamanho e a largura do elemento. Clique no botão, venha nas opções de configuração, clique na engrenagem e diminua a largura do elemento. Faça o mesmo procedimento com o campo de e-mail. Clique no campo de e-mail, clique na engrenagem e depois solte e diminua a largura. Diminuindo a largura, você pode automaticamente diminuir a largura do botão para que ele não fique tão grande. Porém, nós percebemos que esse botão está com um nome que nós não vamos utilizar. Então, nós vamos clicar aqui em cadastrar. E aqui nessa seta que nós não desejamos, nós vamos retirá-la utilizando o botão ícone de mão, que representa o botão e todas as configurações do botão. Clicando no botão e clicando no ícone da mão, você vai notar que nós temos a opção aqui em cima do ícone. Clique no ícone e remova o ícone. Agora você tem mais espaço e mais liberdade para diminuir o tamanho do botão. Clique novamente no botão, clique na engrenagem e diminua a largura do botão. Portanto, basta você alterar as configurações clicando no botão e alterando a altura e também o tamanho da fonte, como você desejar. Nesse caso, eu vou utilizar o tamanho 15 ou 14, eu acho que vai ser o ideal para o tamanho desse botão. E aqui, dentro do campo de e-mail, você vai utilizar o texto seu e-mail. Ou podemos utilizar cadastre seu e-mail. E aqui nós podemos utilizar a palavra enviar em maiúsculo. Feito isso, você já tem o título, a informação do evento, uma área de cadastro e o garanta seu ingresso. Nesse caso do garanta seu ingresso, eu acredito que seja legal nós esticarmos esse botão de forma completa. Vamos clicar no botão garanta seu ingresso, vamos clicar na opção do botão, no ícone da mão, e aqui nós vamos aumentar a largura dele completamente. 100%.
E aqui na área do cadastro, nós podemos até subir essa área de cadastro para a parte de cima, selecionando a seta que indica o controle do elemento, clicando na seta, arrastando e soltando na divisória entre os dois elementos superiores. Então nós temos agora o título da data da edição do evento, o título principal do evento, uma área de cadastre seu e-mail, uma área de local, ou seja, do horário, detalhes do evento, local, onde, e um botão de garanta o seu ingresso. Okay? No caso, nesse garanta seu ingresso, nós podemos ainda aumentar um pouco mais esse texto, o tamanho do texto, para darmos mais destaque. E com isso, diminuirmos um pouco o tamanho do botão que fugiu um pouco da área determinada de segurança. Vamos aqui no largura e vamos diminuir a largura do botão. Feito isso, nós já temos então a nossa parte superior, que seria o encontro de vinhos Pizzeria 1900. Vou atualizar a minha página e salvar. Com isso, nós terminamos essa primeira parte, que é a parte do cabeçalho, a parte do topo da página, para que você tenha uma ideia de como montar um cabeçalho com uma imagem. Nós vamos colocar agora o fundo na imagem. Esse fundo ele pode seguir o mesmo layout anterior, com o recorte colorido no lado esquerdo, ou ele pode ter outras opções. Eu vou mostrar as 3 opções para vocês, tá? Na primeira opção, na primeira sugestão, nós temos a sugestão de criarmos uma imagem no Photoshop. Como nós podemos fazer isso? Utilizando uma ferramenta muito útil no Windows, que é o Snipping Tool, que é uma tesoura. Você vai utilizar essa ferramenta tanto no Windows quanto no Mac, que recorta uma área, uma região da sua tela, tá? Nós vamos recortar e selecionar essa região, que é a região que a nossa área está pré-determinada. O Snipping Tool ele tira uma foto da sua tela, você pode copiar e salvar essa imagem. Nesse caso, nós vamos copiar para transferir para o Photoshop. Copiei aqui em cima, vou abrir o meu Photoshop e vou em Arquivo, Novo. E o Photoshop já entendeu o tamanho da imagem que eu copiei anteriormente. Ele já viu as dimensões de largura e de altura. Agora basta eu criar o documento. Feito isso, eu vou dar um Ctrl V e vou colar esse elemento aqui no meu Photoshop. Essa é uma foto da tela apenas. Nós não podemos editar nada. Serve como uma referência para que a gente possa criar o nosso fundo. Agora, basta nós criarmos o fundo. Eu vou fazer um recorte aqui na tela. E aqui eu vou colocar uma caixa. E nessa caixa eu vou adicionar uma cor. Nessa cor que vai atrás dessa imagem. Vou deletar essa imagem, porque eu não preciso mais dela. E agora eu vou buscar uma das cores que nós previamente selecionamos no estilo da nossa página. E nesse estilo eu vou selecionar essa cor primária, que é a primeira de todas, e aplicar a cor dentro da minha caixa no próprio Photoshop. Feito isso, eu vou exportar o meu banner, que vai servir como fundo para a minha imagem, e vou salvar na minha pasta de banco de imagens. Vou colocar como fundo topo. Com isso, nós vamos retornar à nossa página e nós vamos voltar aqui nos pincéis no canto direito, lembra? Clicando aqui em cima, vou clicar no quadrado recortado e adicionar a nossa imagem clicando na nuvem com a seta. Venho aqui em enviar arquivos, em seguida selecionar arquivos e em seguida o nosso fundo top está aqui. Aguardo o carregamento da imagem. Em seguida, clico em selecionar. Selecionado, volto para os meus filtros, porque eu havia feito uma alteração nos filtros. Retorno para a versão original de 0, como estava anteriormente. Feito isso, eu tenho agora um fundo
com uma cor específica por trás da minha imagem. Basta clicar em salvar. Se você quiser dar um tom ainda melhor para essa foto, basta você voltar aqui no Photoshop e adicionar e fazer a criação do design que você achar necessário. Nesse caso, talvez seja interessante inserir a foto do vinho, da taça de vinho. Vou jogar essa imagem dentro do quadrado e vou aplicar um efeito Multiply. O efeito Multiply, vou exportar novamente essa imagem e vou colocar como fundo top 2. Feito isso, retorno para a minha página, venho novamente no pincel, aplico o fundo, retirando a anterior e enviando novamente a opção com a taça de vinho. Nesse caso agora nós temos uma versão sem a taça de vinho no fundo e a versão com a taça de vinho, que é a que eu estou selecionando nesse momento. Feito a seleção, o Breezy vai fazer o carregamento da página e vai adicionar. Lembrando que eu posso fazer as alterações de altura de acordo com a estrutura da imagem. Outro filtro que eu posso aplicar também é o filtro de preto e branco ou de brilho. Dependendo da situação, pode ser extremamente válido, ok? Fica de acordo com o seu critério. Talvez seja o caso de aplicar uma outra opção, e aqui eu vou dar uma terceira opção para você, que é adicionar uma outra imagem, que seria uma imagem da garrafa e do vinho sendo derramado dentro da imagem. Vamos ver como é que essa imagem vai se comportar. Vamos adicionar dentro da caixa novamente, aplicar o mesmo efeito Multiply. Dar mais espaço para o vinho e para a garrafa. Vamos exportar novamente, utilizando o mesmo efeito, ou você também pode diminuir a intensidade da foto. Nós podemos utilizar aqui 50% de intensidade. Vamos exportar e inserir na nossa página, mais uma vez, como fundo top 3. É interessante você sempre ter 3 ou 4 opções de fundo para que você faça testes, os testes adequados e tentar identificar qual delas vai se adaptar melhor ao seu layout. Vou adicionar aqui a terceira foto de fundo. E agora selecionar e ver o resultado final. Então nós temos essas 3 opções, 3 alternativas, incluindo a quarta alternativa, que é simplesmente deixar sem nada, né? O que eu acho que não seria interessante agora nesse momento, sendo que a gente tem espaço para poder se comunicar. Então aqui está a primeira opção, a segunda opção somente com a cor, e a segunda opção com a garrafa de vinho, as 3 selecionadas. Ok? Por agora, nós vamos utilizar essa como sendo a principal e em seguida a gente vai na próxima parte da aula, na aula seguinte, visitar a questão dos call to actions e também da informação do restante da cópia. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.